Fala, internauta! Estamos iniciando mais um Bahia Quest, o nosso jogo de perguntas e respostas com temas fundamentais para a prova do Enem. É uma maneira diferenciada de te preparar para a prova. E aqui, nós temos dois grupos, Israel e a Palestina. Dá para perceber que o grupo da Palestina é muito mais bonito que o grupo de Israel, né? Convenhamos, né? Indiscutível. Mas, funciona assim, serão feitas 5 perguntas com temas que envolvem história, geografia, literatura, biologia e com base nisso, aquele grupo que obtiver o maior número de respostas corretas será o vencedor. E o grupo vencedor vai receber de presente, de prêmio, recompensa pela vitória, o Jornal Mundo Geografia e Política Internacional. Então, fica atento que o jogo vai começar. Então, primeira pergunta para o grupo de Israel. Eu quero saber quando foi aprovada a Lei da Anistia. 1979, 1982 ou 84? Pode responder. Olha, a partir do princípio que depois que a mídia internacional começou a descobrir o que estava acontecendo aqui no Brasil, eles criaram a Lei da Anistia antes que a ditadura acabasse. Então, a gente coloca aí como 1982. O que o grupo da Palestina acha, considera? Quer falar alguma coisa? 82? 84. 84? E os dois grupos estão errados. A Lei da Anistia foi aprovada em 1979. Não é mesmo, Anderson? Alô, Bahia Quest. Nós temos 2 grandes momentos do regime militar. Um foi o fechamento político com a AI-5. Isso se deu a partir de 1968. O outro foi a abertura, com a famosa Lei da Anistia, de 1979. Manda daí, Átila. Bom, então a primeira pergunta para o grupo da Palestina, também envolvendo história. Eu quero saber qual era a obrigação pelo qual o servo deveria pagar para o senhor feudal metade de tudo que ele produzia. Será que era a talha, a corveia ou as banalidades? A gente acha que é talha. Com certeza? Sim. Sim? A resposta tá? Estão nervosas? Não, né? A resposta está correta. Não é mesmo, professor Jean? Diga aí. Grande Átila, saudade de você, tá ouvindo? A resposta correta é talha. Talhar significa cortar no meio. Metade de tudo que o servo produz dentro da gleba, ele tem que entregar para o senhor feudal. Valeu? Bom, o grupo dos palestinos tá na frente, deu o pudim na frente, 1-0. Então, segunda pergunta para Israel, que pode empatar ou não, Tudo a ver geografia e Israel, então a pergunta envolve geopolítica. Eu quero saber qual foi o último país a entrar na União Europeia. Lembra que são 28, eu quero saber o último que entrou. Será que foi a Eslovênia, a Croácia ou a Bulgária? A Eslovênia, a Croácia ou a Bulgária? Foi a Croácia em 2013. 2013, com certeza é isso? Foi. E a resposta tá? Correta, não é mesmo, Eric? Fala, galera do Baíse, aqui é o professor Eric Menezes e acertou o grupo que disse que a Croácia foi o último país a entrar na União Europeia. Lembre-se, a Croácia entrou no ano de 2013, totalizando atualmente 28 membros do bloco. Valeu, galera, um abraço. Bom, o jogo está empatado, 1-1, é o momento agora que o pessoal da Palestina pode desempatar e dar o pudim lá na frente. Também envolvendo geopolítica, viu? Eu quero saber qual país é o principal fornecedor de gás natural para o Brasil. Qual país é o principal fornecedor de gás natural para o Brasil? Será que a Argentina, a Bolívia ou o Equador? Qual é a resposta? Bom, eu acho que é Bolívia. Bolívia? Olha, esse é um assunto fundamental para a prova do Enem, porque discutir um pouco sobre a utilização dos recursos energéticos é fundamental. E como elas responderam, a Bolívia é o principal fornecedor de gás natural para o Brasil. E para poder falar melhor sobre isso, professor Tiago Miranda, fala aí. Fala, galera.
Acertou a resposta correta, quem marcou? Bolívia. A Bolívia possui um importante gasoduto que liga com o Brasil. Esse gasoduto foi motivo de polêmica entre Brasil e Bolívia, principalmente pelo fato da nacionalização do gasoduto, que gerou uma crise diplomática entre os dois países. Valeu, galera, forte abraço. 2-1, né? Então vamos lá, dá para observar aqui no placar 2 para os palestinos e apenas 1 para Israel. Então agora eu quero saber um pouquinho sobre física, tá? Nada muito difícil não. Qual lei da física está relacionada à elasticidade dos corpos? Será que é a lei de Gay-Lussac, Faraday ou Hooke? Pode responder. Terceira alternativa, a lei de Hooke, porque a questão da lei de Faraday está relacionada à temperatura? Não é temperatura. Lei de Faraday está relacionada a DDP. E a letra A não pode ser, porque tem a ver com a questão de diluição. É isso? Será? E a resposta está exata, né? E para poder falar sobre isso, meu grande amigo, professor Cosmo, fala aí. Bem, meu querido Átila, o rei dos Unos. Em física, essa palavra elasticidade, quando se trata da deformação dos corpos, ela tem um significado, ela é um conceito, que significa que quando você pega o corpo que é elástico e produz nele uma deformação X, você precisa de uma força F para produzir esse efeito, essa deformação X. Se a deformação é 2x, a força correspondente será 2F. Se é 3x, a força correspondente a essa deformação é 3F, ou seja, a força proporcional à deformação. E essa lei foi descoberta por Robert Hooke, daí o nome Lei de Hooke. É isso. Olha, a Palestina acertou tudo de história, geografia. Vamos ver se em física eles se saem tão bem, ou melhor, elas se saem tão bem quanto história e geografia. E eu quero saber quem definiu as 3 leis do movimento planetário. Será que foi Kelvin, foi Newton ou foi Kepler? Pode falar? Foi Kepler. Kepler? Com certeza? Sim. E a resposta tá exata. Parece que eles estão torcendo por vocês, ó. Israel torce pela Palestina, né? É, só aqui. Então, olha só. Para poder falar sobre isso, um dos melhores professores e jogadores, né? Também é um artilheiro. Professor Guilherme, fala aí. Uma boa pergunta, Átila. Todos nós sabemos que é a segunda lei de Kepler, alternativa C, que diz que o raio vetor de um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Um grande abraço. Diversos conflitos já ocorreram entre árabes e israelenses. Sem dúvida, na maior parte deles, Israel saiu vencedor, como a Guerra dos 6 Dias, em 67. Mas pelo que a gente está vendo aqui no nosso jogo, a Palestina está dando de porrada em Israel. Então, ó, vamos lá. Tema literatura. Qual conto não foi escrito por Machado de Assis? Não foi. Será que foi Lucila? O alienista? Ou a cartomante? Pode pegar o microfone para responder. Bem rapidinho essa. Bom, a gente está com um pouco de dúvida aqui, mas a gente dá no consenso que é Lucila. E a resposta está exata. Perfeito, né? Lucila. E para poder falar sobre isso, ó, diga aí, papaiê. Alternativa A, Lucila. Na verdade, Lucila é um romance romântico do José de Alencar que conta a história da prostituta Maria da Glória, que na verdade ganhou o nome emprestado de uma amiga que faleceu de Lúcia. E o título, Lucila, faz referência a um inseto que vive na área de mangue, mas não toca no mangue. E quando a luz bate, ela brilha. Isto é, ela vendeu o corpo, mas sua alma era pura. Alô, papaiê! Um dos maiores nomes da literatura portuguesa foi um cidadão chamado Fernando Pessoa. E o professor Anderson Luiz já gravou uma série de aulas aí no Baíse e ele aborda a literatura dentro de Fernando Pessoa. E eu quero saber o seguinte, ó, quem não era heterônimo de Fernando Pessoa? Bernardo Reis, Álvaro de Campos ou Alberto Caeiro? Quem não era heterônimo de Fernando Pessoa?
Bom, nós estamos bem em dúvida e vamos na letra C. A letra C, Alberto Caeiro não era heterônimo? E a resposta tá? Tá? Tá errada. Pô, vocês eram amigos até ainda há pouco, né? É verdade. Não é mesmo, papai? Diga aí. Na verdade, alternativa A, porque deveria ser Bernardo Soares. Na verdade, Ricardo é o Ricardo Reis, um outro heterônimo de Fernando Pessoa. Na verdade, 3 heterônimos ficaram famosos. Ele escreveu mais de 76. O Ricardo Reis, que era um clássico, o Álvaro de Campos, que era um engenheiro muito louco, futurista, e o mestre de todos eles, o Alberto Caeiro. E quando Fernando Pessoa escrevia ele mesmo, assinava ele mesmo Fernando Pessoa, chamava-se ortônimo. Alô, pai! Ó, quinta pergunta e última para o grupo, né, de Israel. Eu quero saber, lá da biologia, qual organela possui a função de conservar e transmitir a informação genética na reprodução das células e regular as funções celulares? Será que são os ribossomos, o núcleo celular ou o citoplasma? Tá, o ribossomo não pode ser porque ele faz a síntese de proteínas. Aí o citoplasma é onde está dispersas as outras organelas, então a resposta é núcleo. Perfeito, né? A resposta está correta e brilhante, né? Explicou certinho. E ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Meu amigo professor Renaque Almeida, fala aí. Meu amigo Átila, galera do Baíse, é sempre uma alegria ajudar. A organela responsável por armazenar e transmitir a característica hereditária, o DNA, é o núcleo. É nele que é conservado todo o patrimônio genético de um indivíduo. Última pergunta para o grupo da Palestina. Se eles acertarem, teremos a pergunta Minerva. Se não, Israel será vencedor. Eu quero saber lá da biologia também, viu? Possuem filamentos proteicos como microtúbulos, responsáveis por manterem a forma da célula resistindo à compressão. Eu estou falando do quê? Do retículo endoplasmático rugoso, do citoesqueleto ou do lisossomo? É o citoesqueleto. Porque os lisossomos não podem ser, porque eles fazem a digestão celular. E o retículo não pode ser porque é onde ficam os ribossomos que fazem a síntese proteica, então só pode ser o citoesqueleto. Perfeito. Com uma resposta dessa não poderia estar errado, né? Para perceber que o nosso jogo deu empate extremamente equilibrado e nós teremos a pergunta Minerva que vai definir o vencedor, que é o que a gente vai ver agora. A pergunta Minerva é a seguinte, para poder contextualizá-la, viu? Um dos principais pontos de discussão da atualidade envolve a dinâmica ambiental, a necessidade de explorar os recursos naturais de maneira correta, de maneira ordenada. Esse é um dos principais desafios que nós temos no século XXI. Mas, desde pelo menos a década de 70 do século XX, as conferências e acordos ambientais vêm sendo realizados. E teve um que foi um verdadeiro marco, que versa sobre o aquecimento global, o Protocolo de Quioto, que estabeleceu que os países deveriam reduzir em 5% as emissões de gases causadores de efeito estufa até o ano de 2012. Mas o que eu quero saber é o seguinte, quem responder primeiro vai levar a nossa premiação. Eu quero saber em que ano ocorreu a assinatura do Protocolo de Quioto. Pode responder aí, quem é? 1972. Peraí, calma. Olha só, eu vou dar a oportunidade para os dois grupos então responderem. Primeiro, começar com o grupo da Palestina, por ser um grupo meio mais bonito. Qual foi o ano? 1972. 72, o Protocolo de Quioto. E para vocês? 1979. 1979. E a resposta está errada. O Protocolo de Quioto ele foi assinado em 1997. Ou seja, teremos que ter uma segunda pergunta Minerva, tá? Pela primeira vez, ó. Olha essa agora. Bom, como os dois grupos erraram a primeira pergunta Minerva, vamos fazer o seguinte. Eles vão escrever, cada grupo vai escrever nesse papelzinho a sua resposta da pergunta que eu vou fazer agora. Já que nós estamos falando sobre o conflito entre Israel e a Palestina,
Diversas guerras já foram realizadas entre eles. Sem dúvida, a mais importante foi a Guerra dos 6 Dias. E ela é considerada como a guerra mais importante porque ela proporcionou as maiores modificações territoriais. Israel promoveu a incorporação de uma série de territórios. Israel tomou a faixa de Gaza, Cisjordânia, as colinas de Golã, territórios que até hoje são controlados por Israel. Então eu quero saber em que ano ocorreu a Guerra dos 6 Dias. Pode colocar aí. Tá? Foi a guerra mais importante entre árabes e israelenses. Tá? Pode colocar, estou vendo 1900 e alguma coisa. Será? Vamos pegar aqui a resposta do pessoal de Israel. Vou pegar agora a resposta do pessoal da Palestina. Vamos ver, viu? Segundo o grupo da Palestina, a Guerra dos 6 Dias aconteceu em 1986. Está errado. Será que Israel lembra de sua vitória fulminante? Não lembra. Não lembra. Segundo eles, foi em 1964. Mas a Guerra dos 6 Dias foi em 1967. Então, ó. Vamos para a terceira pergunta, Minerva. Fica atento. Bom, vamos fazer o seguinte. Se persistir o empate, tá? E os dois grupos errarem, não tem vencedor, tá? Mas se os dois acertarem, os dois grupos serão o vencedor. Então vamos lá, viu? Ainda sobre a dinâmica árabe-israelense, né? É só lembrar que tem uma série de grupos que estão em litígio, estão em conflito. Um dos principais deles, né, é o Hamas, o movimento de resistência islâmica. E eu quero saber onde que o Hamas ele tem as suas principais bases. Será que é na Cisjordânia ou será que é na faixa de Gaza? É só escrever aí no papel. Gaza ou Cisjordânia? Posso pegar? Aqui o lado palestino. Vai. Então, ó. Seguinte, segundo o grupo da Palestina, o Hamas está na Cisjordânia. E a galera de Israel trocou em cima da hora para a Cisjordânia e está errado. Infelizmente, nenhum grupo levou. Bom, como nenhum dos grupos aí acabou acertando as 3 perguntas Minervas, né? As 3, o jogo acabou ficando empatado. Mas, sinceramente, quero agradecer a presença do grupo de Israel e do grupo da Palestina, que se prontificaram vir lá de Cidade Nova gravar aqui no Baíse e espero ter contribuído, né? Espero que o jogo tenha contribuído para uma preparação melhor para o Enem. Te espero no próximo Baíse Quest.